Boa noite, vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, vamos entrando em sintonia com os espíritos amorosos, vamos elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe em sua casa, vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano e ali todos congregados, com um único propósito, que elevemos o pensamento a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, dando continuidade aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 12, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a gente já vem comentando algumas semanas. É um capítulo que nos chama, assim, a responsabilidade, né? É bom, né? A promessa é boa, a felicidade futura é garantida, porém, nada é fácil, né? A gente sabe que tudo é conquista. Então, para a gente atingir em tudo na vida, né? E nas questões espirituais também, para que a gente atinja aquele objetivo bom, né? Feliz, aquela felicidade que está lá na frente, esperando por nós, para que a gente atinja essa condição aí, a gente precisa ser realmente, se fazer merecedor, a gente precisa conquistar, né? Ser merecedor disso daí, temos que lutar para chegar nesse patamar, né? Então, embora seja um capítulo que nos garante uma felicidade futura, que nos garante o reino dos céus e que fala que todos, né, são chamados, ou pelo menos muito, ou a maioria, né, somos aqui no planeta Terra, todos nós somos chamados, e quando a gente aceita esse convite, né, esse chamamento, ouve, porque quando fala muitos e não fala todos, é porque, na verdade, todos são chamados. Mas alguns, né? Alguns ouvem o chamado, escutam o chamado, percebem que são chamados, e desses que percebem, ainda poucos ainda que serão os escolhidos, porque não basta a gente ouvir, né? Não basta a gente receber um convite. A gente realmente tem que fazer por merecer e estar ali, naquela situação. Então, com relação a essa felicidade futura, não basta a gente frequentar uma religião que é ouvir o chamado, digamos assim, né? Temos que, de fato, nos transformar para melhor, para, de fato, sermos os escolhidos. Então, isso nos leva naturalmente ao pensamento da nossa responsabilidade, né? Então, corre por nossa conta ser ou não escolhido. Depende de nós, está nas nossas mãos sermos ou não os escolhidos para essa condição. É bem verdade que a gente sabe que dessa felicidade futura ninguém escapará. A justiça de Deus, né, a perfeição de Deus não vai deixar que ninguém esteja de fora. Por mais rebelde que sejamos, cedo ou tarde, né, no caso dos mais rebeldes, né, tarde, mas chegaremos lá também. Porém, a gente podia abreviar bastante esse caminho, né? Se a gente fosse menos rebelde, menos resistente e aceitasse logo de vez esse convite e fizesse a nossa parte. Se a gente fosse mais dóceis, essa nossa jornada seria, para ser escolhido, né? Seria mais rápida. Mas todos seremos, né? Então aqui vamos fazer a leitura do Evangelho. Porque aquele servo que soube a vontade de seu Senhor e não se apercebeu e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhe-ão muitos açoites.
Mas aquele que não a soube e fez coisas dignas de castigo, levará poucos açoites, porque a todo aquele a quem muito foi dado, muito será pedido, e ao que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. Isso está em Lucas, no capítulo 12, né? Então é aquela passagem do Evangelho que diz que a quem muito foi dado, muito será pedido, né? E Lucas relata dessa maneira. Aí aqui na frente, a explicação à luz do Evangelho. Então veja que essa luz do Evangelho já é uma coisa que faz com que para nós, que nos declaramos espíritas, que fomos chamados a participar da doutrina espírita, né? Então para nós, esse esclarecimento já vai deixar muito nítido, que assim, está falando muito claro, muito particular para nós, né? Então vamos entender isso. Essas máximas encontram sobretudo a sua aplicação no ensinamento dos espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado de não os praticar. E nós que somos espíritas, conhecemos ou não? A gente estuda diariamente o Evangelho e mais do que isso, a gente não estuda o Evangelho tal única e exclusivamente, como muitas religiões, ao pé da letra, conforme foi registrado lá, né, naquele tempo. Nós também estudamos tal qual foi registrado lá naquele tempo, no caso aqui por Lucas, né, e por tantos outros, né, todas as passagens aí do Evangelho que fazem aí um convite à transformação moral, a gente está diariamente lendo, como está na Bíblia, digamos assim, e além disso, a gente lê a explicação que os Espíritos vieram nos dar, né? Eles tiram o véu, eles trazem esses ensinamentos a uma clareza para a nossa inteligência, que não tem como a gente dizer assim, não entendi, porque às vezes quando a gente lê, na forma como está registrada ali na Bíblia, nos Evangelhos, né, uma língua antiga, que não é mais falada até hoje, às vezes a forma como foi escrita, a gente lê e não compreende muito bem, né, não consegue extrair, às vezes, né, por exemplo, parábolas, Jesus usava aquela linguagem muito figurada, né, usando histórias ali do tempo, e a gente tinha que estar entendendo o que ele estava querendo estabelecer em termos de comparação ou de ensinamento ali, né, pra gente. O Espiritismo, ele vem com a maior facilidade do mundo e conhecendo o pensamento do Cristo, porque são espíritos da Pleiade do Cristo, né, então são espíritos que já vivenciam isso plenamente, já sabem como deve ser o caminho, né. Então esses espíritos, eles vêm e tiram esse véu, descortina essa nuvem, né? Essa névoa que encobre. Então, para a gente realmente não tem como falar não entendi. Por mais ignorante, por menos estudo, né? Se a pessoa não for surda, mas mesmo se ela for surda, né? Ela sabe ler. E se ela for cega, deve ter em braille, tá lá, tem condição, né? Enfim, para quem se diz espírita, isso aqui fala a inteligência de qualquer um, né? E até quem não se diga espírita e porventura queira até combater, se pegar para ler isso aqui, qual vai ser o argumento, né, que vai ter para dizer que não é isso, ou pelo menos falar que isso aqui é né, que a forma como os espíritos colocou aqui é algo absurdo, que não é, né? Tudo claro, tudo lógico e tudo racional. Mas vamos continuar aqui, olha. Então, quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado de não os praticar, né? Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre estas, quantas pessoas existem que não o leem, e entre as que leem, quantas não o compreendem. Então, o evangelho, a gente pode dizer o seguinte: todo mundo conhece o Cristo? A gente sabe que nem todo mundo. Tem pessoas que a gente fala assim, né?
fala de Jesus, sabe, assim, já pensa ali alguma coisa talvez do Natal, né? Faz alguma ligação, mas não conhece muito da história do Cristo. Até hoje, a gente, né? Pra gente pode parecer estranho, mas existem. E não são poucos. Se a gente pensar em termos de planeta, tem muita gente que ainda não, vamos dizer assim, ainda não se interessou muito por conhecer o Cristo, né? E entre esses que conhecem, muitas vezes a gente vai vendo, né, que ficam ali muito apegados à letra que mata do que ao espírito que vivifica, ou seja, leem, mas não compreendem. Então, se não compreende, é muito difícil. Se a pessoa não compreende, como que a gente vai exigir dela uma prática? Ela não compreendeu. Então, tem muito a ver com o grau de maturidade espiritual, até com o desenvolvimento da inteligência, para compreender, né, de cada um. Porém, quando você explica de uma forma clara, que até uma criança entenderia, que é o caso do Consolador, né, do Espiritismo, aí cai por terra, todos podem compreender, né? Mas aqui ele está dizendo só no caso assim daqueles que conhecem assim, ó, quem conhece o Cristo e quem conhece através das seitas, das religiões ali tradicionais, né? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos espíritos que produz essas máximas, que reproduz, né, essas máximas, ou seja, pega as passagens que está contida lá na Bíblia, nos Evangelhos, sob diferentes formas, que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos, letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outros, pode pretextar ignorância, ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução, ou com a obscuridade do sentido alegórico, pois aquele, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Então, veja, além da gente ler essas passagens como estão registradas lá nas escrituras antigas, né? O Espiritismo, esses espíritos vêm e esclarece dessa maneira totalmente fácil, de fácil compreensão, né? Que não tem desculpa a gente dizer que não entendeu. Então, a partir do momento que a gente ouve, que a gente aprende, como tudo na vida, né? A gente está com problema de saúde, aí vai lá no médico, o médico fala assim, olha, você está com esse problema porque você tem um estilo de vida onde você fez isso, isso e isso. Enquanto eu não sabia, né? Tudo bem, não ia ser culpado de estar ali destruindo a minha saúde porque eu tinha uma prática, eu comia, eu não fazia alguma coisa que eu deveria fazer, enfim, que eu não sabia. Eu achava que aquilo, né, era o correto. Bom, mas vamos lá, à medida que a ciência avança e descobre que eu teria que comer de tal jeito, eu teria que fazer atividade física, eu teria que, né, enfim, melhorar o meu estilo de vida, e isso ia me promover uma saúde melhor. A partir do momento que eu sei disso e ainda assim eu continuo fazendo o padrão errado, eu não posso reclamar da falta de saúde que eu vou ter, né? Então, da mesma forma que à medida que eu tenho esses conhecimentos espirituais esclarecedores, eu não tenho mais como alegar eu não sabia. Então, nós espíritas, para a gente não vai ser possível dizer eu não sabia, porque nós sabemos. E como sabemos, está cheio de livro aí falando, não é só o Evangelho. O Evangelho é só a ponta do iceberg, né? É só
a parte ali um pouco mais doutrinária, mas aí vem, né, se a gente pega, quem pega para ler, não precisa ler todos não, né, pega um livro lá do André Luiz, que ele descortina completamente como que é lá do outro lado, explicando toda aquela realidade ali, o que nos aguarda, né, depois que a gente partir para o lado de lá, como que a gente vai falar eu não sabia? A não ser que aquilo de fato não fez o menor sentido dentro da gente. Enfim, nosso grau de maturidade ainda não assimilou, não conseguimos assimilar, né? Aquilo não fez sentido. Aquele sentido que o Evangelho diz assim, né? Falou a nossa razão, mas também falou ao nosso coração, de modo que movimentou até as fibras do nosso corpo, por assim dizer, né? Então é como se fosse assim você ouve um barulho, mas você não se comove com os acordes, também está no Evangelho dessa forma. Então ainda precisa ter um desenvolvimento ali de uma condição espiritual, que geralmente ali pode ser que venha mais com sofrimentos, né, para poder entender isso daí. Mas de qualquer forma, não adianta, não temos como dizer, nunca ouvi falar disso, né? Essa desculpa para nós não cabe. E terminando aqui, olha, os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos, né? E até, por exemplo, a gente quando está lendo, quando está estudando, nós estamos lendo isso daqui não para as pessoas, para nós. Porque o primeiro que está recebendo somos nós que estamos lendo, que estamos falando, né? Então, o médium também, uma psicografia, uma psicofonia, se chegou através dele é porque ele precisou ouvir e não os outros. A mensagem é para vocês. Olha, se a gente, quem é médium, todos somos médiuns, né? Em maior ou menor grau, mas então, enfim, se a gente achar de forma diversa, que tudo que vem, que chega até nós é para passar para o próximo, e não, né, para passar para os outros e não para nós mesmos, também muito será pedido de nós, né? E aí, como é que vai ser? Porque foi dado a nós essa condição aí da mediunidade, do entendimento, da oportunidade de estar falando, esclarecendo e estudando, né? Aqui. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las às outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: vede um ardeiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso olho. Por essas palavras, se fosseis cegos não teríeis culpa, Jesus confirma que a culpabilidade está na razão do conhecimento que se possui. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam. Mas também aos que souberam aproveitar os ensinamentos, muito lhes será dado. Então, olha aqui a consolação. Muito vai ser pedido, mas também a gente vai ter a oportunidade de receber muito, se a gente observar, né? E para encerrar, tem aqui uma lição de Emmanuel, né? Responsabilidade. Quase sempre registrando a afirmativa do Senhor, muito se pedirá quem muito recebeu, automaticamente nos recordamos daquelas criaturas a quem devemos apreço pela eminência que foram guinadas nas telas de nosso tempo e de nossa vida. E lembramos os grandes mordomos da economia amoedada, os vultos distintos da religião, os destacados criadores do pensamento literário, os cientistas de prol e personalidades outras de nosso convívio que transcenderam por seu trabalho a craveira comum. E delas exigindo maiores somas de renunciação pessoal em nosso proveito, esquecemo-nos da cota de recursos do espírito que nos foi adjudicada para que também nos ergamos de nível no campo da experiência. É imperioso saber que a responsabilidade não pode centralizar-se de maneira absoluta em alguém, sob pena de sufocarmos o progresso em seu impulso divino.
A feição da escola, em que a instrução crescente é patrimônio de aprendizes e educadores, e a maneira da oficina em que o trabalho é riqueza de dirigentes e dirigidos, no terreno das conquistas morais, é preciso não esquecer que todos somos chamados à obra em conjunto na qual somos todos devedores à felicidade geral, no esforço que corresponda aos valores que recebemos. Assim, pois, ante a palavra do Cristo, não te fixes apenas no muito que os outros entesouraram, mas lembra, acima de tudo, os talentos que guardas por tua vez à espera da tua própria consagração ao bem, para que possas responder sem corar no balanço das horas, quando se pedirá de ti contas justas das bênçãos de segurança e conhecimento que acumulas contigo, com a obrigação de fazê-las frutificar na esfera do serviço e no campo do rendimento. Então, que nós possamos ser aqueles escolhidos, né? Uma vez que nós já fomos os chamados, mas porque muito recebemos, né? Por estarmos dentro de uma doutrina esclarecedora, e sabendo que muito será exigido, ou seja, vai ser exigido de nós o que foi que nós fizemos, né? O que foi que nós vivenciamos com isso que aprendemos, né? Então, que tenhamos aí uma semana de paz. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Uma boa tarde, uma boa noite. Boa noite a todos. Nós vamos hoje dar continuidade ao estudo do capítulo 10, Ocupações e Missões dos Espíritos, que está na parte 2 do Livro dos Espíritos. Começando pela questão 578. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? Resposta: sim, se não for um espírito superior. Questão 578A. Quais são para ele as consequências? Resposta: terá de reiniciar a tarefa. Está nisso a punição. Depois sofrerá as consequências do mal que tenha causado. Quanto mais elevado o espírito, menor a probabilidade de falhar em sua missão. Há aqueles espíritos que são representantes diretos de Deus. Esses esses já estão permanentemente ligados, conectados com Deus. Como falhar, né? Não falharão. Há espíritos em diferentes graus evolutivos exercitando as suas tarefas, suas missões. Deus dá a responsabilidade segundo a capacidade de cada um. Aqueles que falham precisam recomeçar em nova existência o que deixaram de fazer e reparar as falhas que possivelmente tenham cometidos. Uma encarnação para isso pode não ser suficiente dependendo da importância da missão e das falhas cometidas. Questão 579. Desde que o espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante de interesse geral a um espírito que poderia falir?
Resposta: Deus não sabe se o seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe, ficai certos, e seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Quando há probabilidade do espírito falhar em sua missão, Deus envia outro que possa dar continuidade, caso o escolhido falhe. Uma missão como a de Kardec, por exemplo, é muito importante e o espírito para essa tarefa precisa ser muito evoluído. Há quem diga que Leon Denis seria o substituto de Kardec caso ele falhasse. O fato é que Kardec fez muito bem o trabalho dele e Leon Denis também fez um belo trabalho pela consolidação do espiritismo. Ele falava e escrevia sobre os ensinos da doutrina espírita e foi chamado de o apóstolo do espiritismo. Leon Denis resume sua missão aqui na Terra dizendo: consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Estas poucas palavras sobre Leon Denis foram consultadas por mim na página da Federação Espírita do Paraná, sobre sua biografia, o continuador do Espiritismo e também identificado como o filósofo do Espiritismo. Questão 580. O Espiritismo que se encarna para cumprir uma missão tem o mesmo receio daquele que o faz como prova? Resposta: não, ele tem experiência. Podemos pensar que um profissional com anos de experiências e outro que acabou de se formar, a probabilidade do recém-formado apresentar receios é muito grande, tanto que na medicina existe a chamada residência médica para adquirir experiências na prática como profissional. Questão 581. Os homens que são os faróis do gênero humano, que o esclarecem pelo gênio, têm certamente uma missão, mas no seu número há os que se enganam e que, ao lado de grandes verdades, difundem grandes erros. Como devemos considerar a sua missão? Resposta: como falseada por eles. Estão abaixo da tarefa que empreenderam. É necessário, porém, considerar as circunstâncias. Os homens de gênio devem falar de acordo com o tempo, e um ensino que parece errôneo ou pueril para uma época avançada poderia ser suficiente para o seu século. Então, um espírito vem para desenvolver um novo conhecimento. Ele pode ter até um conhecimento completo sobre um tema, sobre o tema de estudo, mas encarnado pode ser influenciado pelos pensamentos da época, os preconceitos sociais e o nível de conhecimento do tempo em que estará vivendo. E o trabalho ficará incompleto, mas outro dará continuidade ao trabalho que poderá ser até revisto. Por exemplo, Darwin falou que haveria variedades de plantas e de animais, e conforme as condições ambientais, certas variedades desses seres tinham maior probabilidade de viver num ambiente árido que outra variedade, por exemplo, Dizia que havia uma seleção natural, dada pela luta da sobrevivência, e aquele que fosse mais apto sobreviveria. Sua teoria foi muito questionada. Hoje, com as descobertas da genética, fica bem mais fácil entender e explicar a causa das diferentes variedades de plantas e animais dentro de uma espécie, e pode até explicar o surgimento de novas variedades delas, bem como criar novas variedades dentro de uma espécie. Porém, as colocações de Darwin levaram a uma nova busca que promoveu um avanço muito grande na biologia, originando até a criação da ciência denominada genética. Pode-se dizer que o conhecimento era incompleto, porque não descobriu os cromossomos e muito menos os genes, mas foi descoberto que era possível naquele momento. Sempre há uma programação para a encarnação, a programação daqueles que vêm para auxiliar no avanço de uma sociedade, tem um preparo maior no plano espiritual,
antes de reencarnar e ele tem uma bagagem cultural e moral maior. Mas, encarnado, ele depende também dos conhecimentos do tempo em que ele vive. Jesus mesmo não ensinou tudo a todos, mesmo sobre a reencarnação, que é um ponto-chave do seu ensinamento. Aquilo que seria difícil de ser entendido aceito foi ensinado na forma de parábolas ou de uma outra forma sutil. Questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Resposta: é, sem contradita, uma missão e ao mesmo tempo um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões, mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que de endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Ser pai ou mãe é uma missão bastante significativa, não só para a família, mas também para a formação da sociedade. Rui Barbosa disse: a família é a célula máter da sociedade, ou seja, a família é a origem da sociedade ou a mãe da sociedade. Enfim, a sociedade evolui conforme a família procura evoluir. O progresso da sociedade depende da família, a educação da sociedade depende da educação da família. Questão 583. Se uma criança se extraviar, apesar dos cuidados dos pais, estes são responsáveis? Resposta: não, mas quanto piores as disposições da criança, mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-la do mau caminho. Há pais que têm a missão de educar espíritos difíceis, então a tarefa exige muito dos pais. E se esses pais se empenharem, fizerem de tudo o que podem para o progresso deste ou daquele filho difícil, terá muitos méritos diante de Deus. Esses pais podem ter essa tarefa como missão ou como consequência de terem sido maus filhos também em outra existência. Mas o que importa é a educação a ser proporcionada ao filho e as consequentes recompensas, ou resta a repetir a tarefa numa próxima encarnação. Questão 583A. Se uma criança se torna um bom adulto, apesar da negligência ou dos maus exemplos dos pais, estes se beneficiam com isto? Resposta: Deus é justo. Deus sabe avaliar quem merece recompensa ou não. Nós não conseguimos abranger os conhecimentos do nosso Criador. Além disso, é preciso considerar que há filhos que têm condição espiritual mais elevada que a dos pais. Estes, com certeza, influenciam seus pais no decorrer do tempo. Questão 584. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador, que só tem em vista satisfazer a sua ambição e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade? Resposta: ele não é, na maioria das vezes, mais do que um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. Essas calamidades são muitas vezes o meio de fazer avançar mais rapidamente um povo. Há aqueles que promovem as calamidades. Há aqueles que promovem as calamidades, prejudicando toda uma população, por exemplo. Mas, como diz o ditado popular, há males que vêm para o bem. Ou seja, Deus aproveita todo o acontecimento para promover o progresso. Nada fica perdido. Por exemplo, há o desmatamento de florestas, mas a ciência pode desenvolver estudos para recompor a mesma floresta, ou pelo menos quase igual. E para isso, muitos conhecimentos serão desenvolvidos. Mas, sem o desmatamento, a ciência poderia também criar os mesmos conhecimentos, só que com outros objetivos. Questão 584A.
aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras nada tem com o bem que delas resulta, pois só se propõe um alvo pessoal, não obstante aproveitará desse bem? Resposta: cada um é recompensado segundo as suas obras, o bem que desejou fazer e a orientação de suas intuições. Sabemos que a intenção é bastante significativa nesta avaliação de recompensas divinas. Se as calamidades são provocadas com interesse unicamente pessoal, haverá resgates a realizar em outras encarnações e então se aprenderá que o egoísmo não é uma qualidade, mas uma dificuldade moral muito difícil de corrigir. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionadas ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam sob a sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimentos dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praza a Deus conceder-lhe os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. O comentário de Kardec deixa claro que há espíritos em diferentes condições evolutivas. Uns são muito primitivos, mal têm consciência de sua existência. Outros têm consciência de sua existência, mas usam o seu tempo em imiscuir-se na vida de encarnados, ao invés de pensar no seu próprio progresso. Há ainda aqueles que nascem com o objetivo de progredir, e outros vêm auxiliar no progresso daquele mundo, daquele planeta. Aqui na Terra tem espíritos encarnados e desencarnados nessas condições evolutivas. Nesse meio há espíritos abnegados que vêm promover a evolução de todos que aqui estão. Vou ler um comentário agora do tradutor Herculano Pires. Estas anotações de Kardec sobre essa última questão, dão-nos a visão de conjunto das funções dos espíritos na natureza e justificam a sua afirmação de que os espíritos são uma das forças naturais do universo. As doutrinas espiritualistas que acusam o espiritismo de não reconhecer a existência de classes de espíritos não humanos desconhecem esse quadro. O espiritismo é monista e considera toda a evolução espiritual como um processo único que se define na humanidade, mas reconhece as fases pré-humanas dessa evolução. Como vemos acima, os espíritos estão em toda parte e exercem universalmente a sua inteligência. Finalizando, pensemos em nosso Pai, Criador de todas as coisas, para fortalecer a nossa fé, a esperança e a caridade, que possamos a cada dia confiarmos nos desígnios do Pai Celeste e buscarmos o encontro ao Cristo que nos possibilitará chegar ao Pai. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome e bendita seja a tua vontade, aqui na terra como no céu. Santificado seja o teu nome e venha a nós o vosso reino de amor, paz e sabedoria para vivermos dentro da lei do amor.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.